alguma vez já se sentiu andando pela fé, sem entender o que Deus estava fazendo? A história de Abraão, ela sempre caminha muito nessa linha de reflexão. O que é caminhar na fé? Você já viveu algum momento em que o Senhor parecia estar tocando justamente naquilo que era mais precioso para você? Você já teve que continuar obedecendo algumas coisas das Escrituras, da palavra de Deus, mesmo sem ter clareza, sem ter respostas, ou mesmo quando você nem consegue compreender o sentido daquele mandamento, daquela verdade. Gênesis 22, eles nos leva exatamente a esse lugar, porque aqui o Deus da promessa, ele pede justamente para Abraão o filho da promessa. O Deus que deu Isaac, depois de anos de promessas e revelações e entregas e espera e erros de Abraão no processo, até que nasce milagrosamente, no capítulo anterior, o filho da promessa. Agora, cerca de 35 anos depois do chamado de Gênesis capítulo 12, ele pede o filho. É nesse momento, entre prova, provisão e promessa, que Deus revela quem Ele é. Por isso eu quero intitular a mensagem desta manhã, no monte do Senhor, prova, provisão e promessa. No monte do Senhor, prova, provisão e promessa. Gênesis 22 é um desses textos mais profundos da Escritura, que ele entrega tantas coisas. Deus havia chamado Abraão, feito aliança com ele, prometido uma descendência, depois de longa espera de Isaac, o filho da promessa. Ele não era só um filho, ele era o meio pelo qual Deus daria todas as promessas de um povo, de bênção, de conquistas. Ele pede o filho da promessa. Era o filho amado, o filho do milagre, o filho do futuro. Então vem o choque. Deus pede Isaac. Deus da promessa pede o filho da promessa. O Deus que deu agora pede. O Deus que prometeu o futuro agora parece tocar justamente no futuro. Mas é importante a gente perceber que, ainda que seja um teste que está sendo feito a Abraão, esse texto não é sobre necessariamente Abraão. O protagonista do texto é Deus. É Deus quem prova, é Deus quem vê, é Deus que impede, é Deus que promete, é Deus que provê, é Deus que reafirma a aliança, é Deus que está fazendo a sua história na vida de Abraão e do seu povo. Por isso, a grande pergunta de Gênesis não é apenas o que Abraão fez, não. A grande pergunta que vai guiar a nossa reflexão é o que Deus revela no Monte Moriá. E a primeira coisa que Deus revela no monte é a prova. Deus forma a fé do seu povo no caminho da obediência. Deus prova. E o texto começa de forma bem direta. Ele diz: depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Desde o começo, o narrador já informa que é uma prova. Abraão não sabe que é uma prova. A gente, o leitor, que não está participando da história, a gente é informado antecipadamente, mas Abraão não. Abraão, tudo que ele tem é Deus dizendo para ele: vai e sacrifica o teu filho. E a ordem é pesada. Toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem ama, e oferece-o em holocausto.
E essa linguagem que ele vai construindo vai provocando essa tensão. Abraão, pega o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. Imagina esse pedido se fosse para você. Deus toca exatamente no centro do coração de Abraão, onde estava o filho que ama, o filho da promessa, o seu futuro. Ele toca naquilo que Abraão mais amava. O próprio texto diz isso. A quem amas. Como pode o Deus da promessa pedir justamente o filho da promessa? Que há sentido? Qual é o sentido nisso? Como é que você reagiria? Talvez você falaria, não pode ser. Talvez você ia falar, está amarrado, sai em nome de Jesus. Porque para Abraão, se a gente parar para ler a história, como a gente vem fazendo de domingo em domingo, sem Isaque, parece que não tem futuro. Mas é bom a gente perceber que o texto deixa claro, Deus não está pedindo sacrifício humano. O sacrifício humano era algo que era proibido na própria lei de Deus. Era uma prática dos povos pagãos, mas que Deus, na própria lei, ele proibia, ele rejeitava o sacrifício humano. Por isso que o texto faz questão de dizer logo no caminho, logo no começo, Deus está provando Abraão. E no meio da prova, o que mais surpreende, eu nem sei se é o pedido de Deus. O que mais surpreende é a reação de Abraão. Diz o texto, levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Ele não discutiu. Ele não resistiu. Ele não adiou. Ele obedeceu. Aquilo que talvez parecia não fazer sentido nenhum para ele. Aquilo que parecia não ter lógica. Se você pensa, eu vou crer quando fizer sentido. O que é crer? Olha para Abraão. Eu vou crer quando tiver uma explicação bem clara para mim. O que é crer? Olha para Abraão. Abraão se levanta e ele prepara tudo e segue para o lugar indicado. E diz o texto que ele viaja por 3 dias. Fica imaginando você nesse percurso. Você está com seu filho. Isaque naquela época ele devia ter uns 12 anos de idade. E você andando com seu filho de 12 anos, sabendo que você tem uma missão, levar-o para um monte que o Senhor mostraria, e você o queimaria como holocausto para um Deus. Que 3 dias aterrorizantes deveriam ter sido. Abraão é humano, mesmo obediente, provavelmente sua alma gritava enquanto caminhava. E foram os 3 dias sem Deus se revelar, sem novas explicações. 3 dias que apenas ecoavam a ordem do holocausto. E a pergunta, o que será das promessas? Mas quando chegam perto do lugar, Abraão diz, verso 5, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Voltaremos? Como assim? Como é que Abraão está indo em obediência a uma ordem que manda sacrificar em holocausto, que é matar e tocar fogo numa oferta do seu próprio filho, mas ele consegue ainda assim acreditar que ele vai sacrificar o filho e voltará no plural com ele? O que é fé, gente?
ele fala no plural. Abraão não entende tudo, mas continua crendo. E é interessante que o autor de Hebreus, eu sei que você já deve ter lido a Bíblia alguma vez aí na vida, ou já deve ter lido o livro de Hebreus, e no livro de Hebreus ele fala sobre esse fato. E ele diz no livro de Hebreus, no capítulo 11, que ao ver esse voltaremos de Abraão, o autor de Hebreus, que nós não sabemos exatamente quem é, ele acreditava, ele está dizendo que Abraão acreditava que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque entre os mortos, se ele o sacrificasse. Porque Deus já havia prometido em Gênesis, no capítulo 21, ele já tinha dito que é em Isaque, por Isaque será chamada a tua descendência. Gênesis capítulo 21, verso 12. Então ele sabia que Isaque era aquele que daria a continuidade. Então a fé de Abraão na própria palavra de Deus era tão grande que entende o autor de Hebreus que Deus o ressuscitaria mesmo que ele o sacrificasse. Por isso ele não tinha medo de obedecer a palavra de Deus, mesmo quando parecia não fazer sentido nenhum. O que é fé, gente? Então vem a pergunta de Isaque, verso 7. Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Aí o filho pergunta para ele: pai, a gente está indo fazer esse sacrifício, eu estou indo com você, pai. Pai, você benção, nós vamos adorar o Senhor. Está aqui o fogo, está aqui a lenha. Cadê o cordeiro? Aí Abraão responde: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Tem uma coisa interessante aqui, porque no hebraico não tem vírgula. Então a frase fica dúbia. É Deus proverá para si o meu filho como cordeiro para o holocausto? Ou ele está dizendo, Deus proverá para si meu filho, cordeiro para o holocausto? E na verdade, para Abraão, para Isaque, para nós que estamos lendo, essa pergunta continua no ar. E assim eles caminham. E essa é uma das declarações mais profundas do Antigo Testamento, e por isso esse é um dos capítulos mais centrais do Antigo Testamento. Quando a ideia de um sacrifício substitutivo poderia salvar o povo de Deus. Abraão ainda não sabe como Deus fará, mas ele sabe que Deus fará. Ao ponto que chega no limite, quando Abraão, diz o texto, ele edifica o altar, aí ele vai descrevendo, imagina você, seu filho, me ajuda aqui a arrumar, menino, organiza a lenha, e depois diz o texto que ele amarra Isaque, deita Isaque sobre o altar, pega o cutelo para levantar a mão. Tudo está no altar naquela hora. Tudo está literalmente no altar. Seu filho, seu milagre, seu futuro, suas promessas, seu coração. Deus pede tudo. E aqui eu quero chegar às primeiras aplicações do nosso texto, da nossa história, para fazer uma pausa nessa narrativa.
Deus prova, sim, Deus prova a fé do seu povo. Não é porque Ele está fazendo teste ou brincadeira de xadrez com as nossas vidas, não. Não é para Ele descobrir algo que talvez Ele não saiba ou que Ele ignore, não. Ele é Deus. Mas é no meio das provas. Só ler Tiago 1, de 1 a 8, uma explicação sobre isso. Não precisa ler isso agora, não. É no meio das provas que Ele nos forma. É no meio das provas que Ele nos coloca a expor o nosso coração. É no meio das provas que a nossa fé amadurece. É no meio das provas que a gente faz as adorações mais profundas. Kierkegaard, filósofo, filho de pastor, alemão, ele vai dizer que é nas crises da nossa existência, nos desesperos mais profundos da alma, é que nós temos os encontros mais profundos de adoração com Deus. É quando nós não temos solo, quando nós não temos esperança, quando tudo parece se perder. É na hora que a gente verdadeiramente adora a Deus de coração. Por isso tão profunda é a adoração de Abraão. A caminhada com Deus não é uma caminhada sem provas. Mas nas mãos do Senhor, Deus usa as nossas provas, não para destruir a nossa fé, mas para purificá-la. Para se revelar a nós. E para rasgar o nosso coração. Para sermos sinceros, verdadeiros. Sobre quem nós somos. Sobre quem nós somos em Deus. E esse texto nos confronta de maneira muito prática também. Primeiro, esse texto nos pergunta se estamos dispostos a obedecer a Deus, mesmo quando não estamos entendendo tudo o que Ele está fazendo. Você está disposto? Porque a gente se acha muito inteligente, a gente tem as nossas próprias elucubrações, os nossos próprios planos. E nós queremos, na maioria das vezes, seguir o Senhor apenas quando temos todas as respostas. Ou quando as respostas que temos de Deus não batem com as nossas próprias questões. Convicções pessoais. A gente quer seguir a Deus só quando tudo faz sentido. Quando talvez nada nos contraria. Mas será se nós estamos dispostos a seguir a Deus quando Ele pede aquilo que mais amamos no nosso coração? Se Ele pedisse a sua empresa, se Ele te pedisse o futebol de sábado, se Ele te pedisse o teu ministério, se Ele te pedisse a tua profissão, a experiência de Abraão nos ensina que a fé exige uma confiança que vai além das explicações. Há partes na palavra de Deus, por exemplo, que nós não abraçamos com facilidade, por não compreendemos com clareza. Mas você está disposto a obedecer? Sabe, uma das que eu mais vejo, tanto para jovens quanto para adultos, às vezes divorciados,
é a ideia de que o sexo é para ser vivido no casamento. Então você vai orientar um jovem, ou então um divorciado, ele diz assim, mas isso não tem sentido, mas como? Mas bem, mas vejamos, mas vamos, mas me explica. E eu vou dizer assim, talvez a vontade que tem que dizer assim, deixa eu te dizer uma coisa, tem coisa que não é para entender mesmo. A gente tem que confiar e viver para experimentar o porquê. Estamos dispostos a obedecer a Deus, até mesmo quando não entendemos os porquês, ou quando a vontade dele fere os nossos desejos. A maturidade da fé, ela não aparece quando também simplesmente entendemos mais da Bíblia, ou quando entendemos melhor a vontade de Deus. Eu acho que é pelo contrário. Maturidade não é o aumento de conhecimento, mas é o crescimento em confiança e dependência. Aí sim, eu confio, eu dependo, eu vivo, mesmo quando eu não entendo, mesmo quando eu não tenho todas as explicações, mas eu confio em Deus. Porque a estratégia do diabo, por exemplo, foi a que ele usou com Adão e Eva no paraíso, foi dizer, por acaso, e aí ele questiona a palavra de Deus, questiona Deus, coloca desconfiança no coração. É isso mesmo que Deus disse? Sabe, eu fico imaginando que fé é como um filho. Um filho anda com um pai. Talvez um filho, da idade de Rafinha, seus 13 anos, ou menor, os seus 6, 7, 8 anos, ele pode atravessar o beco mais escuro da cidade, atravessando a Rua da Vala, lá na Liberdade. Mas se ele estiver de mão dada com o pai dele, sem saber onde está passando, sem olhar um palmo na frente, o pai pode estar tremendo todinho, mas o menino está em paz, porque eu estou segurando na mão do meu pai. Essa parte do texto também nos lembra que a verdadeira fé, ela se manifesta em obediência concreta. Fé não é uma coisa, eu creio em Deus, eu creio que Jesus morreu na cruz, eu creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, eu creio no Espírito Santo. É muito mais do que saber informações de fé. Crer é obedecer. Crer é entrega total, e é por muito disso que tem gente que se acha cristão, mas ele só tem sabor de crente. Ele acha que ele é crente, porque eu creio, porque eu sei a doutrina, porque eu vou para o culto dia de domingo. Mas crente de verdade revela a sua fé na maneira que ele se entrega a total obediência a Cristo e a sua palavra. Não basta admirar a Bíblia, seguir uma tradição, ser membro de uma igreja, não é isso que é fé. A fé real, ela anda nesse caminho do monte. A fé real é aquela que Deus fala, ele acorda de manhã, agarra a lenha, agarra o cutelo, agarra o fogo e faz. A fé viva, ela está relacionada a uma submissão real, a uma entrega real a Cristo. E aí, a resposta se você crê em Jesus ou não, é se Ele é quem manda na sua vida ou não.
se ele é só alguém para te abençoar quando você está aperreado, isso não é fé. Fé é se você toma a Cristo para decidir o que você faz no seu trabalho, no seu casamento, no seu namoro. Se é Ele que decide a sua vida, então é fé. Não existe dizer que cremos em Deus se não estamos dispostos a obedecer a sua palavra. Tanto que Tiago vai dizer, né? Mostre-me a sua fé sem obras, que pelas minhas obras eu vou manifestar, eu vou te mostrar a minha fé. E para a gente continuar a história, eu só queria fazer uma observação de que a fé, ela organiza os nossos afetos. Que a fé está relacionado a uma relação de amor com Deus. Tanto que nós somos chamados, um resumo de toda a lei, Deuteronômio capítulo 6 faz esse resumo, é amar a Deus acima de todas as coisas. É amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma. Mas a pergunta, quando a gente olha para Abraão, e eu olho para você, é: a sua fé está relacionada com aquilo que você ama mais. O que você ama mais? E a pergunta é: o que Abraão amava mais? Deus ou a promessa de Deus? Deus ou o filho da promessa? Deus ou o filho que ele ama? E eu pergunto para você: o que você ama mais? Eu amo a Deus, sim, na prática. Você ama mais a Deus ou seu marido? Deus ou a sua esposa? Deus ou seus filhos? Não, pelos meus filhos eu estou disposto a negociar um pouco de Deus. Pelo meu marido eu estou disposto a negociar um pouco de Deus. O que você ama mais? Deus ou o dinheiro? Por dinheiro eu estou disposto a negociar um pouco da minha fé. Essa reflexão que o texto nos traz. Porque muitas vezes, inclusive, Deus nos dá as promessas. E nós pegamos elas e transformamos elas em deuses para nós. Há algo que amamos mais do que Deus? Há algo que, se fosse tocado, revelaria o teu coração? A verdadeira fé, para concluir esse primeiro ponto, ela se revela nesse descanso no caráter de Deus, no caminho. Eu tenho coragem de ouvir, eu tenho coragem de abençoar, eu tenho de obedecer, de caminhar na direção de Deus, mesmo em conflitos, como a gente já tem visto em outros momentos da vida de Abraão, mas eu tenho coragem de caminhar, porque eu confio no caráter de Deus, eu confio no Deus. Então viver em fé é viver em uma confiança absoluta e radical em Deus. Porque a fé, muitas vezes, ela não vai remover imediatamente a dor. Mas a fé é descanso no meio da tempestade. É paz no meio da aflição. É contentamento no meio da escassez. É esperança no meio da dor. É confiança enquanto você caminha para sacrificar Isaac. Mas a pergunta é: o cutelo foi levantado. O que acontece quando tudo está no altar? Em segundo lugar, a gente vai aprender que no monte do Senhor há provisão.
São 3 verdades, lembrando. No monte do Senhor, a prova. No segundo lugar, no monte do Senhor, a provisão. E quando tudo parece estar consumado, voltando para a história, Abraão levanta o cutelo, o menino amarrado no altar. O céu rompe o silêncio, 3 dias depois. E há um grito que vem dos céus e diz: Abraão, Abraão. E Deus diz: não me estendas a mão sobre o rapaz e nada lhes faça. Olha, a Bíblia diz que é o anjo do Senhor. E se você prestar atenção, esse anjo do Senhor está com letra maiúscula. Como os bons tradutores têm percebido, porque ali é uma manifestação, não é um anjo simplesmente que Deus mandou, é uma manifestação do próprio Deus. Deus aparece, se manifesta, desce dos céus para ter um encontro com Abraão e diz: Abraão, chama Abraão pelo nome. E aqui o texto deixa algo muito claro: Deus nunca quis Isaac morto, era uma prova. E por isso o próprio Deus interrompe o sacrifício e diz: agora sei que temes a Deus. Isso não significa que Deus não conhecia o coração de Abraão. Mas significa que a fé de Abraão se manifesta concretamente no caminho da obediência. Mas o centro ou o coração desse texto não está simplesmente na obediência de fé de Abraão, mas na ação de Deus. Qual foi a ação de Deus? Verso 13, confere aí na sua Bíblia. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Em lugar do seu filho, um cordeiro o Senhor providenciou. Aqui está o coração do capítulo. Agora, um substituto é dado para morrer no lugar de Isaac. Um morre para proteger a vida do outro. Deus provê a Abraão aquilo que Abraão jamais poderia produzir. Então Abraão chama aquele lugar: o Senhor proverá, Jeová Jireh. Deus provê, Deus é o Deus da provisão. Mas que tipo de provisão é essa? É muito mais do que prover comida, casa, carro. Ainda que o Senhor é o Deus da nossa provisão, mas agora Ele vai revelando que provisão é essa que precisamos, que Abraão precisava, que Isaac precisava. E é nesse monte, no Monte Moriá, que está a maior tensão. E é no meio dessa grande tensão que Deus se revela quem Ele é como Deus da provisão. Tem algo importante para você entender. A gente lê com os olhos de alguém que está no século 21. Mas quem é que está lendo esse texto pela primeira vez? São judeus que estão ouvindo esse material escrito por Moisés. E depois primeiras gerações de judeus. E como é que eles liam essa história? As histórias dos patriarcas. Você sabe quem é Isaac? Isaac é o filho de Abraão. E você sabe de quem Isaac é pai? Ele é pai de Jacó. Sabe quem é Jacó? A quem Deus muda o nome de Jacó para Israel. E tu sabe de quem Israel é pai? Das 12 tribos. Isaac é o pai de Israel. Israel, vou chamar simbolicamente, vem do ventre de Isaac. Agora pensa como um judeu está lendo esse texto. O que aconteceria com Israel? O que aconteceria com os judeus
se Isaac fosse morto? Hein, gente? Não haveria Israel se não fosse aquele cordeiro. Não haveria povo de Deus se não houvesse aquele cordeiro. Não haveria continuidade da aliança se não fosse aquele cordeiro. Deus providencia um cordeiro para que Israel pudesse existir. Deus providencia um cordeiro para que o povo de Deus pudesse existir. Deus providencia um cordeiro para que o povo do Senhor ainda tivesse em aliança com Ele. Então, essa cena, quando a gente entende a leitura dos primeiros judeus, a gente percebe como essa cena ganha profundidade ainda maior. E aí tem alguns detalhes dessa história. Sabe onde é que está acontecendo esse sacrifício? O próprio texto diz que esse sacrifício está acontecendo em Moriá. É em Moriá que esse cordeiro é sacrificado no lugar de Isaac, para salvar Israel. Mas sabe onde é Moriá? Moriá, se você abrir mais tarde ou agora sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 3, verso 1, Moriá é o lugar escolhido por Davi e Salomão para a construção do templo. Depois, os sacrifícios continuam sendo feitos. Os sacrifícios pelo perdão dos pecados, os sacrifícios substitutivos continuam sendo feitos naquele mesmo Monte Moriá, em Jerusalém. Mas é naquele mesmo monte de Jerusalém. Jerusalém como monte de Deus. É que acontece o maior de todos os sacrifícios do cordeiro que morreu para que o povo de Deus pudesse existir. Que João Batista olha para ele e diz: sabe o que o cordeiro que salvou Isaac representa? Sabe o que os cordeiros que estão sendo sacrificados no templo representam? Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O conceito de que somos salvos porque era necessário um sacrifício no nosso lugar está sendo construído na história da revelação do povo de Deus dos séculos em séculos. O altar de Abraão em Moriá anuncia a Cristo. Os sacrifícios do templo em Moriá anunciam o Cristo. O sacrifício de Cristo em Jerusalém é o cumprimento do sacrifício que nos traz vida, que nos coloca em aliança com Deus. Esse é o ponto alto do texto. Abraão oferecendo o filho, mas mais do que isso, mas Deus oferecendo um substituto. É a lógica da redenção se manifestando aqui. Um substituto no lugar de um povo. Deus não salva apenas Isaac. Deus salva o povo da aliança. Os filhos de Deus. Mais do que isso. Tem algo tão interessante nesse texto quando ele diz: Abraão, Abraão, sacrifica o teu filho, teu único filho. Aquela palavra monogonês, que está lá no grego, é a mesma escolhida que está no hebraico, e é traduzida para monogonês. No grego, na Septuaginta, que é a tradução do hebraico por grego, que era a Bíblia usada por Jesus e os seus discípulos, que é a Bíblia que eles citavam, é a mesma expressão que João vai usar, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, seu único filho.
seu único filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16 aponta para Moriá, dizendo, sabe quem é o único filho? Que de fato tinha que ser sacrificado, não era Isaac, o único filho. O monogonês sacrificado é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu para todo aquele que nele crê, tenha vida e vida eterna. Esse texto ele fala aos nossos corações de maneira muito concreta. Há momentos que pensamos que a gente ainda precisa produzir alguma coisa para ser aceito por Deus. Como se a nossa reconciliação com Deus, como se a nossa vida eterna, como se a nossa salvação dependesse dos nossos sacrifícios, dos nossos desempenhos, da nossa religiosidade. Mas, na verdade, o sacrifício que nos salva, ele foi ofertado pelo próprio Deus em nosso lugar. Mas em Moriá, Abraão não produziu o cordeiro. Deus o proveu. Essa é a mensagem do evangelho que ecoa em Moriá, em Gênesis 22. A salvação não nasce do sacrifício feito pelo homem, mas nasce de uma provisão que vem de Deus. E por isso, talvez, você chegue aqui esmagado pela culpa. Como se dissesse, quem sou eu para seguir a Jesus? Eu sou tão falho, minha fé é tão claudicante, eu sou tão complicado nas minhas relações, Deus jamais aceitaria porque eu não me encaixo no padrão de alguém que pode me aproximar de Deus. A sua aproximação de Deus não depende de um sacrifício seu, mas depende do sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz, o Cordeiro de Deus que morreu no teu lugar. Talvez alguém aqui que frequenta a igreja, respeita a Bíblia, admira Jesus, mas ainda não descansou totalmente a sua fé em Cristo. Admite o altar, mas ainda não tenha recebido o Cordeiro. A mensagem desse texto é para você também. Você não precisa produzir religião. Eu vou primeiro me consertar para depois me entregar para Jesus. Não. Deus já proveu. Cristo é a tua salvação. Você só precisa da mesma coisa que Abraão fez. E não é fazer sacrifícios. Você só precisa se entregar em fé. O caminho da fé é o caminho da salvação. O caminho da fé é o caminho da justificação. Tanto que Gálatas capítulo 3, o apóstolo Paulo vai associar o sacrifício de Abraão dizendo: o justo não será salvo pela obediência. O justo é salvo pela fé. Como Deus declara a Abraão. Já era assim, assim é para nós. E que fé? Fé no Cordeiro de Deus que tira o pecado dos homens. Porque Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não morra, mas tenha a vida eterna. Até o crente sincero precisa ouvir isso de tempo em tempo. De lembrar que a nossa esperança não está na nossa regularidade, na nossa performance, mas na perfeição do Cordeiro de Deus, de Jesus Cristo. Na provisão do Cordeiro dado por Deus, sacrifício feito por Ele. A boa notícia é que o Evangelho
não te chama a subir e se sacrificar no altar. Mas a boa notícia é que Deus já providenciou o Cordeiro para você. Creia nele. Nele há perdão, justificação, encontro, revelação. Jesus Cristo, a nossa salvação. E depois, para concluir, se nesse monte nós temos prova, provisão, há também promessas. Uma vez que Deus confirma a sua aliança, Ele estende as suas bênçãos às nações. Depois da prova e da provisão, a promessa de Deus, ela não se enfraquece no monte. Ela é confirmada no monte. Olha o que diz no verso 16. Jurei por mim mesmo, diz o Senhor. Agora que o sacrifício é feito com o cordeiro providenciado por Deus, que Deus deu no lugar de Isaac, ele repete as promessas. E Deus jura por si mesmo, ele diz, juro por mim mesmo. Sabe, é entender que a nossa relação com Deus, ela é marcada pela fidelidade do próprio Deus. A aliança que nós fazemos com Deus, é Deus jurando por si mesmo, por amor, dizendo, eu pelo meu nome te amei, te salvei e serei contigo para sempre. A aliança está apoiada na fidelidade de Deus, na sua palavra, na sua fidelidade, no seu caráter. E aí ele reafirma a aliança. Certamente te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência. E a tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos, e nela serão benditas todas as nações da terra. A promessa não... O altar não matou a promessa. A prova não anulou a aliança. Sim, Abraão estava certinho em confiar. A provisão de Deus preservou o filho, confirmou o futuro e abriu novamente diante de Abraão o horizonte das bênçãos. E eu quero 3 coisas rapidinhas aqui. São dessas 3 bênçãos. Em primeiro lugar, a aliança de Deus, ela dá identidade. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você é filho de Deus, quando você caminha em fé, quando você crê no sacrifício substitutivo do Cordeiro, e já falando agora direto para você, Jesus Cristo, agora você sabe quem é. Eu sou fruto do amor de Deus. Eu fui escolhido por Deus como noiva e Deus se aliançou comigo, porque Ele me amou, Ele me chamou para Ele, Ele se entregou a si mesmo naquela cruz por amor a mim. Eu sei quem eu sou do povo de Deus. Somos filhos da promessa. Somos propriedade exclusiva de Deus. Eu sou dele. Isso precisa mudar profundamente a maneira que você olha para si mesmo. Eu sou de Deus, eu pertenço a Deus, eu sou filho de Deus, eu sou amado, eu sou alcançado, eu sou guardado e eu estou a caminho da casa do Pai. A gente vive num mundo que as pessoas estão profundamente em crise de identidade. E ela fica tentando construir sua identidade em tudo. Na sexualidade, no sucesso, no dinheiro, no poder, na fama, na aprovação das pessoas. E isso não é o Instagram que faz, o Instagram só revela, né?
Mas a aliança, quando eu sei quem eu sou em Deus, isso é libertador. Não preciso provar nada para ninguém. Eu não preciso alcançar nada para ser. Eu já alcancei. Eu sei quem eu sou. Eu sei por que eu estou aqui. Se você está em Cristo, você não precisa procurar no mundo o reconhecimento, a aprovação, ou identidade. Você não precisa sustentar a sua identidade num castelo de carta, fluido, que parece areia movediça, que enquanto o mundo diz que isso vai trazer libertação, mais angústia traz. Em Cristo você já é. Você já pertence. Você sabe quem você é? Eu não preciso ser identificado como esse grupo da escola. Eu sei quem eu sou. Eu não preciso ter um discurso para poder me encaixar com a galera da faculdade. Eu já sei quem eu sou. Eu não preciso me encaixar com a galera de certa linha política. Eu já sei quem eu sou. Independente disso, eu sei quem eu sou. Não preciso provar nada para ninguém. Minha identidade está formada em Cristo. E por isso, em segundo lugar, a aliança em Deus me traz segurança. Sabe? A aliança foi iniciada por Deus, estabelecida por Deus, prometida por Deus, preservada por Deus. Para de ficar, será se eu sou de Deus, será se eu não sou de Deus? Hoje eu sou crente, hoje eu não sou crente, hoje eu estou indo para o céu, hoje eu estou indo para o inferno. Meu Deus, que crise de fé! Não é isso que é fé. Tem dia que eu estou indo para o céu, tem dia que eu estou indo para o inferno. Eu estou seguro nas mãos do meu Deus. Eu não preciso viver uma fé ansiosa, angustiada. A aliança te chama ao descanso. Nós estamos firmados em Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus, nem altura, nem largura, nem profundidade, nem anjos, nem demônios. Nada pode nos separar do amor de Deus, porque nós estamos firmados no amor fiel de Deus, no amor leal de Deus, de tal forma que, como nós lemos em Deuteronômio 28, as bênçãos de Deus nos perseguem. Não sou eu que corro atrás das bênçãos, eu corro atrás de Deus, e as bênçãos de Deus correm atrás de mim, é o que diz Deuteronômio 28, 1. Porque a nossa segurança não está na força das nossas mãos. Se tivéssemos, segurança nenhuma teríamos, mas a nossa segurança está no amor, na fidelidade de Deus com seu povo. Terceiro e último lugar desse ponto, a última aplicação. E ele diz que a bênção sobre Abraão, ela se estenderia sobre todas as nações. Ele diz, nela serão benditas todas as famílias da terra. Assim que a bênção termina, que Deus termina dizendo, sua declaração de bênção. Para dizer que a bênção, ela nunca foi só para Abraão. Ela teve início em Abraão. Mas ela se espalharia por meio de um povo em missão. Nós somos, deixa eu aplicar para você. Nós, mais ainda, você é uma bênção de Deus, amém? Mas a bênção que Deus te dá, Ele dá para transbordar, para alcançar os que estão em volta. Israel era uma nação para abençoar as outras nações, assim como você foi chamado para ser uma bênção, para que essa bênção de Deus alcance outras famílias, outras pessoas, outras regiões, outras nações.
Eu fui abençoado para abençoar. É a beleza da relação com a aliança de Deus. Ela nunca é egoísta. Ela é sempre para frente, para o outro. Eu fui alcançado para que outros sejam alcançados. A aliança nos coloca em missão. Abraão, ele não desce do Monte Moriá só com o filho do lado. Ele desce com a promessa confirmada. Ele desce com a certeza de que Deus continuaria com ele. Que ele podia continuar andando em fé e confiando em Deus, que Deus nunca o decepcionaria, porque ele estava em aliança com um Deus Todo-Poderoso. Yahvé, o Deus do seu povo. E nós, em Cristo, sabemos que aquilo que Abraão olhou era só figura, era só símbolo, era pedagógico, porque ele apontava para a entrega do seu próprio filho, Jesus. Para que todos os povos fossem por Cristo alcançados e salvos. Eu quero concluir com a grande pergunta do texto. Como é que pode Deus ter pedido a Abraão justamente o filho da promessa? E a resposta de Gênesis 22 não está em diminuir essa tensão, mas revelar quem é Deus no texto. No monte do Senhor, Deus se revela como Deus que prova a fé do povo, como Deus que provê um substituto para o seu povo, como um Deus que confirma suas promessas em meio ao seu povo. E o Evangelho nos leva ainda mais longe. Em Gênesis 22, Isaac foi poupado. No Calvário, Jesus não foi poupado. Jesus foi o Cordeiro que morreu em nosso lugar. Em Gênesis 22, um carneiro morreu no lugar do filho. No Evangelho, o filho morreu no lugar dos pecadores. Em Gênesis 22, Deus mostrou uma figura que proveria. Na cruz, Deus cumpriu em plenitude a provisão de salvação. No monte do Senhor, Deus prova, porque Deus forma a fé do seu povo. No monte do Senhor vemos provisão, porque Deus revela a sua graça e salvação. No monte do Senhor vemos promessa, porque Deus confirma a sua aliança com seu povo. E hoje, a imagem do Cordeiro está diante de você. Talvez você chegou aqui tentando produzir seu próprio Cordeiro. E o texto diz, você não precisa produzir Cordeiro. Deus já proveu. Talvez você chegou aqui sem conseguir fazer uma entrega total a Deus, porque a sua fé te exige entender tudo, e você até hoje nunca entendeu. Hoje Deus prova, nesse texto, que Ele continua sendo fiel, mesmo quando a gente não entende tudo. Talvez você chegou aqui esmagado pela culpa, e esse texto diz para você, a sua culpa já foi paga por Cristo naquela cruz. Ele morreu no teu lugar. Talvez você chegou aqui sem identidade, sem descanso, sem rumo. Mas a promessa de Deus diz, você é amado. E se você se render aos pés de Jesus, você pode ser filho, povo, nação de Deus, do Deus do amor. O Senhor está te chamando para uma caminhada de fé. Um caminho para o monte. E a sua resposta não é para ser do desespero, mas a sua resposta é a fé. A resposta
é a rendição. A resposta é a adoração. Porque no monte do Senhor, Ele proverá. Em Cristo, a provisão já foi feita. Venha para Jesus. Baixe sua cabeça. Vamos orar. Senhor, sabemos que Tu és o caminho onde encontramos salvação e que precisamos andar contigo em fé todos os dias. Por isso, meu Deus, nessa hora, nós caminhamos na Tua direção, alinhamos o nosso coração, dispostos a uma total rendição ao Teu altar. Porque no Senhor está nossa salvação, nossa paz, nossa alegria, nossa esperança, o nosso futuro. Porque o Senhor morreu naquela cruz para nos salvar. E porque sabemos que com fé podemos andar. Porque com o Senhor, em descanso, podemos avançar. Nós nos entregamos. Mais uma vez. Nós confiamos. Mais uma vez. No Teu altar. Ainda de cabeça baixa. Existe alguém entre nós tomando essa decisão de uma maneira única hoje, entregando sua vida à cruz, a Jesus, a sua fé naquele sacrifício. Faça um sinal com a sua mão onde você está, eu quero orar por você. Alguém hoje que quer entregar sua vida para Jesus, faça um sinal onde você está. A igreja de cabeça baixa, orando. Deus abençoe, moço, vi sua mão. Mais alguém entregando sua vida hoje a Jesus? Faça um sinal. Quero lhe conhecer, quero orar por você. Aqui, um jovem aqui em cima, Deus te abençoe, lhe vi. Mais alguém entregando sua vida para Jesus nessa manhã? Deus te abençoe. Um jovem, mais alguém? Um dia precioso de salvação, de transformação. Quero orar por você. Senhor Jesus, quero colocar diante do Senhor esses que hoje entregam o seu coração a Ti. Rendem-se aos Seus pés. Que o Senhor enche a vida deles com o Teu Espírito e transforme os seus corações. E para você que quer tomar essa decisão, mesmo que não tenha levantado a sua mão ainda, você pode repetir comigo essa oração de entrega dizendo: Senhor Jesus, eu entrego a Ti a minha vida, o meu coração, a minha fé, para Te amar, para Te obedecer, para contigo caminhar. Peço perdão pelos meus pecados, pela minha falta de fé, pela minha falta de obediência, pela falta de entrega, mas hoje eu me entrego totalmente de corpo, alma e espírito aos Teus pés. E coloco o meu coração em Ti, em fé. Eu Te aceito, Senhor Jesus, como o meu único e suficiente Senhor e Salvador, hoje, para todo sempre.